Começa agora o curso bíblico interativo Ensinos de Jesus. Apresentação, Pastor Arilton Oliveira. Tempo, que satisfação poder cumprimentar você em mais uma tarde. São pontualmente 3 da tarde e estamos começando mais um programa interativo. E é claro, por ser interativo é você quem faz. E eu quero convidar você a se unir a nós nesse momento especial de estudo da Bíblia. Então pegue a sua Bíblia e vamos juntos agora na lição de número 2, aprendendo a respeito de salvação. O que Jesus ensinou sobre salvação. Eu tenho aqui em minhas mãos o guia de estudo que nós estamos usando, é o curso Ensinos de Jesus. Você que nos assiste também pelo YouTube, seja muito bem-vindo. E se você quiser esse guia de estudo, é um presente para você. Basta você ligar para nós. Você que é aqui da região de Santa Catarina, você pode ligar agora no telefone 3281-3080. Pegou aí? O nosso DDD é 48 e o telefone é 3281-3080. Ligue agora, deixe o seu endereço e nós vamos mandar para a sua casa. Inclusive, estamos numa parceria aí com os motociclistas adventistas, o Ministério dos Motociclistas Adventistas, e eles estão nos ajudando na entrega para algumas regiões aqui de Santa Catarina. Então, se você pede aqui na Grande Florianópolis, na Palhoça, em Porto Belo e também Tijucas, Itapema, você vai receber em até 20 minutos esse estudo. Olha que legal! Então pode ligar agora no 3281-3080 e nós vamos mandar para você. Para você que está nos assistindo também pela internet, no YouTube, seja bem-vindo e mande a sua pergunta. Hoje você pode mandar pelo nosso chat do nosso canal, bem como mandar pelo nosso WhatsApp. Para você mandar a sua pergunta, é o WhatsApp 48 9830 6498. Repetindo, 48 9830 6498. Por falar em AMM, a Associação dos Motociclistas, ou Ministério, dos Motociclistas Adventistas, está conosco aqui o Cirilo, que é o presidente dessa associação para Santa Catarina. Não, diretor regional de Florianópolis. Ah, ok. Você é o diretor regional da capital Florianópolis. Florianópolis. Cirilo, fala um pouquinho para nós sobre esse ministério do AMM. Vamos lá, pastor. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde aos pastores aqui presentes. Obrigado pelo convite. É uma satisfação para o AMM estar fazendo parte desse projeto. Muito bacana. Estamos aí prontos para servir. O Ministério dos Motociclistas Adventistas veio para o Brasil em 2013. Desde então, trabalhando em parceria com a Igreja Adventista. Hoje nós temos diversos projetos em parceria, Inclusive agora, no último aniversário do AMM, que foi no Moto Capital em Brasília, o pastor Stanley esteve junto, apoiando dentro do evento. Então, é um ministério que está aí para contribuir. E trabalhando, como uma das prerrogativas desse ministério é pregar o evangelho através de estudos bíblicos, é nosso papel estar aqui, auxiliando nesse projeto aí a respeito de estudos bíblicos, E ficamos à disposição para aquelas pessoas que gostam de andar de moto, que têm esse espírito mais aventureiro e também a vontade de trabalhar pelo ministério, por algum ministério que se identifique. Quantos motociclistas nós temos hoje aqui nessa região? Aqui na região de Santa Catarina nós temos aproximadamente 200 motociclistas adventistas. Quando eu digo motociclistas adventistas que são dentro do ministério, que já passaram pelo processo, são membros coletados. São membros, coletados. A nível Brasil temos em torno de 3 mil membros. Agora, é um projeto restrito a membros da Igreja Adventista? Não. Então, qualquer motociclista que desejar fazer parte desse ministério, ele pode fazer? Exatamente. Mas como que ele tem um site, tem um telefone, como é que funciona? Temos, por exemplo, todas as regionais de Santa Catarina, nós temos em torno de 16 regionais hoje dentro de Santa Catarina. Então, por exemplo, quem é da região norte do estado vai procurar o AMM Joinville. Aqui mais para a região sul, nós temos Içara. Nas redes sociais é só procurar a sua região que você vai achar nas redes sociais. Aí eu moro em Florianópolis, ou eu moro em Palhoça, tem o AMM Palhoça. É só procurar que você vai nos achar e imediatamente vamos fazer esse contato, vamos conversar com você, entender, convidar, por exemplo, nós temos tanto atividades sociais como atividades de entretenimento.
Então, aquelas pessoas que estão no processo de conhecer como funciona o ministério, nós temos aqui em Florianópolis a Quarta Biker, que é numa quarta-feira, onde é exclusivamente para entretenimento, e ali essas pessoas vão se entrosando e conhecendo o ministério. Então, o caminho, então, são as redes sociais, e lá procura por AMM. AMM. Ok. Assim, vai aparecer diversas regionais a nível Brasil do AMM, e ver qual é a mais próxima de você ali, que estaremos prontos para atendê-lo. Tá bom. Muito obrigado, Cirilo, por sua presença no Interativo de hoje. Quero lembrar você que você pode pedir o seu curso e o pessoal, os motociclistas da AMM, é que vão entregar aí na sua casa, tá? Deixa eu voltar aqui. Valeu, obrigado. Eu quero convidar você a, então, ligar para cá para solicitar, então, o seu estudo. E o pessoal do AMM vai entregar aí na sua casa, tá bem? O nosso telefone para você pedir é o 48 3281 3080. Repetindo, 48 3281 3080. E para o nosso estudo de hoje, chegamos à segunda lição, que Jesus ensinou sobre salvação. Eu tenho aqui ao meu lado meu amigo pastor Mitchell Urbano, que não tem nada de urbano, né? Você é da capital, né? De que país, pastor? Boa tarde, Arilton. Boa tarde aos amigos. Eu sou natural de Santiago. Santiago, no Chile, meus pais ainda moram lá. E Urbano é o sobrenome chileno, né? Na verdade, meu avô é Vasco, né? E é uma longa história, então, mas é da cidade mesmo. Eu cresci na cidade de Santiago mesmo. Agora prazer estar aqui. O português está bem, né, pastor? Você é um dos poucos hispanos que nós temos no Brasil que estão falando bem, quase sem sotaque, né, rapaz? Pois é, glória a Deus, né? Estamos tentando aí. Prazer estar aqui com vocês. Bom ter você com a gente para a discussão do tema de hoje. Pastor Alex, nosso querido amigo aí de todos os sábados à tarde, né? Coordena o Ministério dos Empreendedores aqui na Catarinense. Tudo bem, pastor? Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos aqui na rádio. Vai se aproximando o sábado, a gente fica já com aquele gostinho de saudade de estar aqui, conversando com tanta gente de tantos lugares. Pastor, eu estou conectado aqui no YouTube, estou vendo aqui um pessoal lá do Mato Grosso conectado com o programa interativo, a Ana Almeida, que fala do Mato Grosso. Estou vendo aqui o pessoal do Ceará, Enzo Gabriel do Ceará, falando ali. Um abraço ao pessoal do Ceará, todos amigos, irmãos que estão nos ouvindo. Maria José, que fala de Santa Isabel do Pará. Louvado seja Deus, Maria José. Você está escrevendo aqui, louvado mesmo, pela participação de vocês aqui também no programa. Já temos algumas perguntas no chat e nós vamos hoje abrir então para perguntas também no chat, não é isso, pastor? Também no chat, tanto no chat quanto no WhatsApp, que você pode mandar sua pergunta para o 48 98 30 6498. Próximo convidado, pastor Josemar, que está conosco também. Muito obrigado, pastor, por sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Boa tarde, amigos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E quero também mandar um abraço para o povo que eu estive hoje de manhã. Eles estão tendo um congresso dos irmãos haitianos ali na Palhoça. Estive com eles ali de manhã e está sendo uma bênção. Um abraço aos amigos que estão nos ouvindo ali também. Ok, muito obrigado. Pastor Josemar, que é o nosso evangelista aqui dessa região central e sul da Associação Catarinense, como nós chamamos. E é claro, você, que é o nosso convidado especial, você que está nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo, aqui de Florianópolis, você que nos assiste pelo YouTube. E eu queria então convidar o pastor Mitchell, que está conosco hoje, para fazer uma oração, pedindo uma bênção de Deus para o estudo que vamos ter agora. Muito bem, se você tiver condições de fechar os olhos, vamos orar. Querido Pai, Senhor, obrigado porque podemos abrir a Tua Palavra com liberdade e podemos esquadrinhar nas Escrituras Sagradas qual é a Tua vontade para nós. Queremos pedir nesse momento uma bênção toda especial aqui para os colegas que vão, Senhor, colocar a Tua Palavra e aos amigos que vão ouvi-la, que neste momento Teu Santo Espírito possa trabalhar no coração de todos nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, você que já tem o estudo em mãos, Ensinos de Jesus, pegue a sua lição. Hoje vamos aprender sobre salvação. Jesus, enquanto esteve nessa terra, declarou que sua grande missão foi buscar e salvar o que se havia perdido. E é claro que ele se referia à humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus nunca intencionou que o pecado alcançasse o nosso planeta. Deus criou Adão e Eva para que eles vivessem eternamente, fossem felizes eternamente. Infelizmente, a entrada do pecado no nosso mundo causou um hiato nos planos de Deus e agora precisou um plano de resgate.
Então hoje vamos aprender sobre a questão da salvação. Como posso ser salvo? De que preciso ser salvo? O que Deus ensina em sua palavra? O que Jesus ensinou sobre esse tema? E eu quero começar já com o pastor Mitchell, com a primeira pergunta aqui, pastor. Qual é a situação da natureza humana após o pecado? Adão e Eva cometeram lá o primeiro pecado, desobedeceram a ordem divina, comeram do fruto que não deveriam ter comido. E como é que ficou agora a situação da natureza humana? São muitas as sequelas, né, que nós estamos vivendo ainda em carne própria, essa separação que houve do ser humano com relação a Deus. A gente pode se perguntar por qual motivo Adão e Eva chegaram a essa decisão. É muito difícil porque eles tinham absolutamente tudo. Não havia nenhuma razão pela qual Satanás pudesse levar a acreditar a Adão ou a Eva que eles poderiam viver uma vida melhor sem Deus. Na Bíblia a gente não encontra todas as respostas, porque esse não é o objetivo da palavra de Deus, mas a partir do momento que nossos primeiros pais pecaram, fisicamente eles foram expulsos da presença de Deus. E a própria Bíblia diz que Deus colocou um anjo protetor para que eles não voltassem ao jardim e fossem tentados agora pelo inimigo a comer do fruto da árvore da vida, e então o pecado se transformasse numa coisa eterna. Então, por esse motivo, Deus proíbe. Veja que interessante, Deus proibiu a entrada, a livre entrada agora ao Jardim do Éden. E esta foi uma consequência, a separação física do ser humano do Criador. E quantas vezes você e eu temos querido obter talvez respostas mais diretas aos nossos anseios, e gostaríamos de chegar e perguntar e ouvir de fato a voz tangível do nosso Criador, mas esta foi uma consequência do pecado. A partir desse momento, a terra se tornou inóspita. A Bíblia diz que cardos, espinhos começaram a produzir. Aquilo que antigamente era um prazer para Adão, que era o trabalho, se tornou uma coisa cansativa. A mulher teria as dores ao gerar os seus filhos, enfim, toda uma série de consequências que a Bíblia menciona, mas especificamente a entrada do pecado, do assassinato e da morte. Quando a gente lembra dos primeiros filhos de Adão e Eva, a gente pode notar claramente como está ali retratado o plano de Deus. Um dos filhos, Abel, seguia o propósito de Deus, e Caim não se interessava pelas coisas de Deus. A tal ponto que o primeiro assassinato, a primeira morte aconteceu num lar, numa família que havia sido formada pelo próprio Deus. E a partir desse momento a morte entrou a todos os homens. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, os versos 5, que está aqui na lição, né? Diz exatamente isso. Diz que chegou um momento que pesou no coração de Deus ver o tamanho da maldade e como ela havia se multiplicado sobre a face da terra. Então, se hoje você imagina que existe muita maldade, que existem muitas coisas ruins na terra, não é apenas uma coisa inédita de agora. Lembremos que naquele tempo, antes do dilúvio, os homens viviam 800, 900 anos. Agora imagine uma pessoa que começava a praticar a maldade, que começava a praticar assassinato, roubo, mentira, latrocínio, e era capaz de viver 700 anos. Ou seja, a quantidade de maus exemplos e como ele avançava nisso era muito letal. Então, uma das coisas que Deus encontrou foi diminuir a idade do ser humano. Uma outra coisa é que Deus, de alguma maneira, ele tentou refazer todas as coisas. Então, o próprio salmista diz que nós nascemos em iniquidade, fomos criados em pecado, e justamente o nosso coração ele se tornou enganoso. A situação, então, respondendo à pergunta número 1, qual é a situação da natureza humana após o pecado? É uma situação degradante, é uma situação degenerativa. Portanto, nós precisamos urgentemente de uma salvação, precisamos de um Salvador, alguém que venha transformar e mudar a nossa natureza
que se tornou pecaminosa. Ok, obrigado, pastor Mitchell. Tem gente mandando um abraço para você aqui, é o Renato Pereira de Santana, lá de São José dos Pinhais, mandando um abraço para o pastor Mitchell, Legal. participando com a gente hoje. Já temos Abração pergunta aqui. A André Salles, lá de Campina Grande, na Paraíba, né? Tá convidando a gente para ir lá visitar a Igreja Central de Campina Grande. Um abraço, viu? Para todos os nossos amigos da Paraíba que nos assistem aí. Como podemos interpretar a passagem de João 8,6? Será que Jesus escrevia seus pecados ou seus nomes, como diz Jeremias? Bom, estamos falando sobre salvação, e a salvação é do pecado, da consequência última, que é a morte. Ali ele está mencionando o episódio de Jesus escrevendo, né, os pecados daquelas pessoas na areia. O que é que ele escrevia? E aí, pastores? O que é que ele escrevia? Alex, vamos começar pelo pastor Alex. Então, nós cremos que ali realmente Jesus escrevia a condição pecaminosa daqueles que estavam julgando. Porque uma das temáticas de Cristo foi o julgamento. Jesus ele tratou do julgamento com muita severidade. E o julgar, por parte das pessoas religiosas da época, era muito comum. Julgar as pessoas, às vezes até excusando-se dos próprios pecados que tinham. Então Jesus ali, nós cremos até o que a escritora Ellen, nossa querida Ellen, escreve, né? Que ele estava escrevendo as condições de pecado daqueles que estavam julgando naquele momento ali. Interessante é que a Bíblia menciona que eles começaram a ser retirados, a começar dos mais velhos, né? Os mais velhos. Parece quanto mais velho, mais ainda pecado, maior, né? Os comentaristas dizem que muitos daqueles que estavam acusando aquela mulher prostituta eram clientes dela. Exatamente. Mas eles se escondiam atrás dessa capa de igreja, né? Então, de alguma maneira... Debaixo desse guarda-chuva de uma aparente santidade, né? E então Jesus, de alguma maneira, como ele mesmo disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Então, se o Filho de Deus, quando ele veio pela primeira vez, não veio para julgar, mas ele veio para salvar, então que dirá daqueles que queriam se colocar na condição que nem ele estava assumindo de julgar as pessoas? Pastor Mitchell acabou respondendo a pergunta número 3 da lição. Como Jesus definiu sua missão? E o texto bíblico de João 12:47, citado pelo pastor Mitchell, é a resposta dessa pergunta, né? Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. É o que Jesus diz ali em João, capítulo 12, verso 47. E aproveitando a segunda pergunta, Alex, então como Deus salva? Como nós podemos ser salvos dessa situação de pecado? O pastor Josemar vai nos ajudar com a 2, então, por gentileza. Então, ali o texto fala de João 3,16, muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Eu fico pensando, eu tenho 2 filhos... E esse dia eu conversei com meus filhos, fui pegá-los na escola, tivemos uma conversa bem legal. Um que tem 12 anos, outro tem 9. E ali eu mostrei para eles a importância deles para a nossa vida, né? E tudo nós fazemos para eles. E eu fiquei pensando, Deus deu o seu único filho por nós, né? Ele estabelece isso por quê? Porque nós tínhamos uma dívida com Deus. E quem pagaria essa dívida? Nós não tínhamos como pagar. E daí ele falou, eu vou dar um jeito, eu vou dar o meu filho. E daí eu fico pensando, tanto que eu amo meus filhos, que amor é esse, né? Então não consegue compreender esse amor desse Deus, né? Então, o plano dele foi esse, ele deu o próprio filho para morrer por nós e Jesus deu a vida por nós. Eu tenho pregado por aí, né? Ele não deu prata e nem ouro, ele deu aquilo que é mais precioso em todo o universo por mim e por você que está nos ouvindo. Ou seja, às vezes as pessoas não nos valorizam como nós achamos que temos valor, né? Às vezes a pessoa não é valorizada pelo cônjuge, pelos amigos, pelos pais, pelos filhos, mas para Cristo nós temos valor, porque Ele deu a vida por nós, Ele deu aquilo que é mais precioso em todo o universo. Então é para você ver como que esse Deus é sábio. Ele estabelece esse plano, alguém vai ter que morrer pelo ser humano, porque eu amo o ser humano. E ali Jesus se prontificou e veio e morreu no nosso lugar. Muito bem. Você pode ter esse curso, esse guia de estudo da Bíblia, Ensinos de Jesus, em sua casa. Você aqui de Santa Catarina pode ligar para nós agora no telefone 48 3281 3080 e os nossos motociclistas adventistas vão entregar para você, viu? Eles vão entregar para você nas regiões mais próximas da grande capital, mas se você está um pouco mais distante, vamos mandar pelo correio, você não vai ficar sem o seu estudo. Se você está nos ouvindo ou nos assistindo fora de Santa Catarina, você pode pedir o seu guia pelo nosso site biblia.com.br. Não esqueça, biblia.com.br. Voltando ao tema, eu não sei com quem ficou agora a pergunta 4. Mitchell, é a 4. O que Jesus fez por nós na cruz? O que significa
dizer que Jesus morreu em meu lugar? Bom, é preciso entender um pouco a história desde o início. Por que o pecado de Caim foi tão ofensivo a Deus? Porque desde o momento que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pecaram, Deus explicou a eles que não haveria outra maneira de resgatar a humanidade a não ser pelo sacrifício de um Salvador, do seu Filho. Então, a morte expiatória de Cristo deveria ser a única maneira para poder resgatar a humanidade. E uma forma de ele mostrar e lembrar isso sempre seria através do sacrifício de cordeiro, de animais. Foi por isso que Deus orientou Adão e eles orientaram os seus filhos. Há um livro muito bonito que chama A História da Redenção, onde a autora fala isso. Eles orientaram os seus filhos. E eles cresceram com aquela orientação de que um Salvador viria. Só que para Caim isso não fazia sentido. Para Caim não importava, não interessava. E por esse motivo que a Bíblia diz que quando eles é pedido trazer um sacrifício, Caim traz da terra. Nem sequer a Bíblia diz que traz o melhor da terra. Ele trouxe os frutos da terra. Mas a diferença de Abel, ele trouxe o que Deus queria, o que Deus havia pedido, que era um cordeiro. E a partir desse momento, o símbolo da morte dos cordeiros simbolizava o grande cordeiro que tiraria o pecado, que seria nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus ele vem exatamente a morrer na cruz do Calvário, como diz aqui a pergunta número 4. O que Jesus fez na cruz, ele morreu justamente porque sem remissão de pecados, sem derramamento de sangue, não pode haver perdão de pecados. Tem um outro texto aqui na Bíblia que diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelas nossos pecados ou ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. De todo mundo. Então, Cristo veio exatamente a morrer em nosso lugar. Essa é a resposta para a pergunta 4. Ele assumiu, como se fôssemos nós, assumiu a nossa culpa. E ele então se ofereceu para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, para que nós pudéssemos ter a esperança da vida eterna. Todo o fundo para essa pergunta que o pastor Mitchell respondeu, ela tem que ter sua centralidade no grande conflito. O que aconteceu com aquele anjo que caiu lá no céu, foi expulso para a terra. Então, quando a gente coloca o grande conflito em foco, a gente percebe que quando alguém peca, não basta Deus passar a mão na cabeça e dizer, olha, te perdoo, vai e segue tua vida. A partir dali nós temos um acusador. Há um ser celestial, o diabo, que ele nos acusa de dia e de noite. Ele é chamado nas Escrituras de o acusador dos nossos irmãos. E uma vez que ele vive acusando, o que, por exemplo, acontece quando alguém peca, quando alguém erra? Vamos pegar como exemplo o pecado de Davi com Batseba. Ele vai até os anjos do céu e diz, olha, o que o pai vai fazer agora com Davi que pecou? Vai simplesmente passar a mão na cabeça e vai mandar prosseguir? Então esse acusador de dia e de noite nos acusa. Então alguém deveria pagar em nosso lugar o pecado que foi cometido. Então tem até uma música dos Arautos que diz assim, pecado não se perdoa, pecado não se explica, pecado se paga. Então esse pagamento teria que acontecer. E os anjos, nós temos esse conhecimento através do que Ellen escreve, nossa querida Ellen diz que os anjos, eles se colocaram à disposição, à mercê, para morrer em nosso lugar. E quem se colocou à disposição, e o único que serviria realmente, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos, é somente o Filho de Deus. Teria que ser alguém da Trindade, da divindade, alguém que é Deus para morrer em favor do ser humano. Uma vez que Jesus morreu, eu posso ter certeza de minha salvação? Arley Araújo está perguntando aqui, ter certeza de salvação é presunção? E aí, pastor Josemar? Eu não vou responder não, pastor, sabe por quê? É por isso que é importante nós termos o guia de estudos aqui, porque na pergunta número 6 agora vai vir a resposta dele. Então vamos para 6 então. Vamos esperar. Vamos para ela. A salvação, ela depende de nossas obras, pastor Josemar? No livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém o quê? Se glorie. E conforme ele perguntou ali, ter certeza da salvação é presunção? Não. Porque Jesus fez tudo o que precisava para a nossa salvação. Agora depende de nós aceitarmos ou não. Não são minhas obras que vai me salvar.
Ele fez tudo o que era necessário, ele pagou o preço na cruz. Agora o que depende, e o que ele me deu é o livre-arbítrio, eu tenho a liberdade de escolher se quero salvação ou não. Então não é presunção, como ele perguntou ali, ter certeza da salvação, porque Cristo já nos deu essa certeza, ele morreu na cruz uma vez só. Ok. Em Romanos capítulo 12, verso 13, está escrito assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que me convém, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que Paulo está dizendo aos romanos? Que é uma medida da fé. Que eu não posso pensar nem mais e nem menos, eu tenho que pensar de acordo com a palavra. Porque a fé, nós sabemos por Romanos 10, verso 17, que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, ainda respondendo essa pergunta, eu digo o seguinte para você, que nós temos que ter a moderação pela palavra, e a palavra nos diz que nós, em Cristo, estamos salvos. Então não é errado tomar posse disso, tomar posse dessa salvação, porque essa salvação não depende de mim, mas de Jesus Cristo. Eu tenho que apenas aceitar. Ok. Uma vez salvo, salvo para sempre? Ou a salvação pode ser perdida? Muito boa essa pergunta. Pastor Mitchell quer responder? Pode falar, pastor. Então vamos lá. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é uma doutrina até de muitas igrejas evangélicas, né? É uma doutrina que permeia o mundo evangélico. E eu creio que nós, adventistas, somos quase que exclusivos em pensar que... Antes de você avançar, Alex, com a resposta, a gente está aqui conectados com a Rádio Novo Tempo e também na YouTube. Vamos fazer um break na Rádio Novo Tempo. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a 3 minutinhos, continuando com esse tema. Ok, e você que nos acompanha aqui pelo YouTube, a gente segue estudando esse tema. Mas vamos guardar essa perguntinha do Marcelo Cardoso para quando voltarmos, que aí o amigo da rádio não vai perder a gente. A gente pode voltar para a quinta pergunta então, que nós pulamos ela, o que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando um pecador é salvo? E aí voltamos depois, daqui a pouquinho, com a sexta, ou com a pergunta do Marcelo Cardoso. E aí? O que acontece no céu quando um pecador é salvo? O que acontece também na igreja, né? E na família. Se a família entender o plano da salvação, vai acontecer alegria. Lucas capítulo 15, versos 4 a 7, Jesus conta uma história e essa história tem um final feliz, né? Então, de fato, quando alguém se perde, mesma coisa, né? Não sei, aqui vocês têm filhos. Eu lembro que uma vez o nosso filho ele se perdeu num shopping aí, quando era bem pequenininho, a gente procurava por um lugar, por outro e tal, e uma pessoa achou e o levou lá naquela parte lá da central da administração do shopping e começaram a chamar pelos alto-falantes. E qual foi a alegria? Então, mesma coisa quando um filho nosso se perde e a gente o reencontra quando é criança, muito mais também quando alguém que estava extraviado no caminho do pecado, porque a gente quer... que estamos falando aqui nessa tarde, amigos, o pecado, ele tem uma cor bonita, né, no início. Ele chama atenção, porque se ele não chamasse atenção, ninguém pecava. Mas o diabo nunca se mostra como ele é de verdade. Senão a gente fugiria dele. Exatamente. Então, mas as consequências, e quando a pessoa cai nele, produz uma ferida, um extravio muito grande. Então, quando alguém ele é encontrado... E como diz a história do filho pródigo, né? Quando ele cai em si, quando ele acorda desse sono do pecado, a pessoa cai em si e diz assim, eu não posso continuar naquilo que eu estou vivendo, Deus tem uma coisa melhor para mim. E aí está o pai de braços abertos, né? Esperando para fazer uma festa para o seu filho. Eu lembrei de uma cena que a gente convive aqui com região praiana, que é muito comum aqui na praia, quando uma criança se perde aqui, pastor Mitchell, que quando a gente encontra uma criança perdida na praia, a gente começa a bater palmas, e vão batendo palma, e as pessoas vão batendo palma até chegar a encontrar o pai. É interessante isso. Porque uma tradição, costume? É uma tradição, costume para poder facilitar o encontro dessa criança aos braços do pai. Enquanto o pai está ali perdido e a praia é muito grande, onde ele vê o pessoal batendo palma é porque o filho estava lá. A criança foi encontrada. É que às vezes a criança se perde, o pai nem nota. E de repente a criança está chorando lá, daí eles começam a bater palmas, os pais começam a olhar, cadê meu filho?
Estamos de volta com o curso bíblico interativo Ensinos de Jesus. Legal, não sabia disso. De volta agora também com a Rádio Novo Tempo, Florianópolis 96.9. E nós vamos voltar à pergunta que foi formulada, o pastor Alex estava começando a responder. Uma vez salvo, salvo para sempre, ou a salvação pode ser perdida, pastor Alex? Então, nós compreendemos, no mundo evangélico usa muito isso como uma doutrina da maior parte das igrejas evangélicas no Brasil, fora, né? É uma vez salvo, salvo para sempre. Nós temos vários textos que poderemos aplicar aqui, né? E nós vamos citar alguns aqui essa tarde, né? Entendemos que a salvação, ela é obra do Espírito Santo, é uma obra de Deus, mas nós podemos perdê-la sim. Nós podemos perder essa salvação. Nós temos vários textos confirmando isso. Se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração, é um deles. Ou seja, há uma maneira, pode haver um endurecimento do coração humano em relação à palavra de Deus, né? Nós temos nas Escrituras vários personagens que se perderam. Nós citamos aqui, por exemplo, alguns hoje, né? Personagens que perderam a salvação. Um deles, o próprio Caim. Caim perdeu a salvação. Quando eu era pai novo, meu filho gostava muito de escutar uma historinha da Alessandra Samadello em DVD na época. E tinha uma musiquinha lá que cantava. E as crianças, elas repetem, né? Elas botam aquele CD repetindo a música. E era mais ou menos assim. Eva pegou Caim no colo, o primeiro bebezinho desse mundo. Era uma música para ser feliz, mas ao mesmo tempo entristecia. Você pensar que o primeiro ser desse mundo, ele não vai se salvar. Ele não encontrou a salvação. Então a salvação pode ser perdida. Nós temos, por exemplo, o caso na Bíblia do próprio Judas, que andou com Jesus, foi um discípulo de Jesus, acabou tirando a própria vida, perdeu a salvação. Então, essa ideia de uma vez salvo para sempre, ela não condiz com a realidade das Escrituras. Vamos citar mais alguns textos, pastor Mitchell? Sim, lembra mais algum aqui? Eu queria só complementar o que o pastor Alex está falando, é que quando você vai a Gênesis capítulo 5 e você começa a olhar as gerações, a Bíblia diz: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Ora, o nome de Adão, o primeiro filho não foi Sete. O primeiro filho de Adão foi Caim. Exatamente, que acabou. E aí o que acontece? Existia uma linha de descendência que representaria a mulher, que era a igreja, que de onde nasceria o Salvador, que seria Jesus, né, que haveria de destruir a serpente, e havia outra linha de descendência, que eram os descendentes da serpente, não é? E é interessante que mesmo Caim, sendo o mais velho, a Bíblia o desconsidera, porque ele não cresceu conforme a imagem e semelhança de Deus. E Abel, ele mesmo matou, né, por orientação de Satanás, para tentar acabar com a linha de onde Jesus iria nascer. Por isso que Sete é aqui mencionado, porque foi o filho que depois desses dois surgiu seguindo o propósito e o plano de Deus. Um outro personagem que eu lembro agora é Pedro. Quando Jesus chega até Pedro, ali diz assim: olha, o diabo pediu para que ele possa tentá-lo, vai peneirá-lo. Então o próprio Pedro estava ameaçado de perder sua salvação, porque o diabo havia pedido para tentar Pedro. Então a salvação, quando nós somos tentados e nós cedemos a ela, nós podemos perdê-la sim. Paulo diz, né, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Né? Sim. Veja, então, como vimos aqui, a salvação pode ser perdida sim. E é claro que salvação é questão diária. E nós precisamos a cada dia estar linkados com o Senhor Jesus. E a gente faz isso pelo estudo da Bíblia. É por isso que eu mais uma vez quero oferecer para você o nosso guia de estudo, Ensinos de Jesus. Você que está aqui em Santa Catarina, pode ligar agora para o nosso telefone 3281-3080 e a gente manda para a sua casa. Está fora do estado de Santa Catarina? Acesse o site biblia.com.br, peça o seu guia de estudo e acompanhe com a gente todos os sábados às 15h o nosso curso bíblico interativo. Quer mandar uma pergunta para a gente? Pode mandar aqui pelo chat ou pelo nosso WhatsApp, 48 98 30 6498, como o Oscar Marques acabou de fazer. Mesmo antes do ser humano pecar, Deus já havia estabelecido, pastor Josemar, um plano da salvação antes do pecado? Já havia esse plano? Ou ele é um plano que surgiu por causa do pecado? Não, já sim, porque a Bíblia fala assim que Deus já nos amou antes que houvesse o mundo.
E o nosso Deus é um Deus sábio. A Bíblia fala assim que Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Então é um Deus organizado. E Deus é Deus. É que a nossa mente ela é finita, né? Como que Deus sabia que o homem ia cair em pecado, se ele é Deus? E por que ele criou o homem? Já vai vir outra pergunta ali. Né? Mas é que a nossa mente que é finita. Porque Deus é sábio. Então, antes de criar todas as coisas, Deus já planejou. Se o homem cair, vamos fazer assim. Deus está lá, reunido, Pai, Filho e Espírito Santo. Se o homem cair, quem vai? Jesus, eu vou. Eu vou morrer no lugar dele. Ou seja, antes de nós sermos criados, ele já nos amou. Então já estava tudo pronto. É por isso que Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, Sim. né? Há vários textos dizendo, dando essa ideia, Efésios 1:4, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. João 17:24, né, diz também ali que ele nos amou e conferiu sua glória antes da fundação do mundo também. Ok. Eu gosto de falar o seguinte, pastor, quando Adão e Eva, eles morderam o fruto que era da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando houve aquele craque do morder do fruto, Jesus já estava com as malas prontas para vir. Ok. Deus, então, o plano da salvação não é um plano tardio, né? Mas é um plano estabelecido antes mesmo. E é interessante o seguinte, não é um erro de percalço. A gente fala assim, Jesus foi um homem muito bom, ele era Deus, viveu, curou, ressuscitou. Que pena, morreu, não. O plano da morte de Cristo é um plano premeditado. Jesus sabia muito bem o que fazia. Tanto é que na última semana, quando ele estava pronto a cumprir o sacrifício, Lucas fala que Jesus ele empunhou o seu rosto como um seixo, como uma pedra. Ele estava firmado na decisão que era cumprir o propósito dele, de morrer pelo ser humano. Sem morte, sem sangue, sem cordeiro, sem cruz, sem salvação para o ser humano. Ok. Nós temos aqui a 7ª pergunta. Como o ser humano pode alcançar a salvação? Pastor Mitch, a 7ª pergunta. Pode nos ajudar, por gentileza? Vamos ler aqui na Bíblia Sagrada. Deixa eu aqui achar o texto. Existem passos que devem ser dados, né, para que a gente possa ser salvo? Vamos então ver. Está chegando mais perguntas aqui. Você pode mandar a sua também. Um abraço para todo mundo que está conectado com a gente aqui. Tem gente aqui fazendo pergunta no chat, né? E obrigado por sua pergunta. Vamos tentar responder o máximo possível. Isso, vamos lá. 1 João 5, 11 e 12 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Né? Atos capítulo 16, verso 31, também na Bíblia diz: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então é muito claro que a salvação ela depende de uma pessoa. A vida está numa pessoa que é Jesus Cristo, né? Ele vem a essa terra. Esse é um dos mistérios que a Bíblia não explica, né? Tem 2 mistérios que a Bíblia não explica. O mistério da iniquidade, como o pecado pode ter surgido no coração de um anjo criado perfeito à imagem de Deus, como foi Lúcifer. E outro milagre que a Bíblia não explica é como Deus, Criador do céu, do universo, se torna um homem semelhante a nós e nasce para viver uma vida sem pecado, para morrer por nós e para recobrar a vida, ressuscitando e trazendo vida a nós. Então, a única pessoa que pode nos dar vida é Jesus. Chegou um comentário muito interessante de uma amiga aqui no YouTube que diz assim: a paz aos irmãos, eu estou me sentindo como uma mulher samaritana, uma pecadora, vivendo num ambiente triste, de incredulidade em todas as partes, não sei como sair dessa situação. Para uma pessoa que se sente assim, que não tem certeza de salvação, não tem certeza de perdão, como é que nós podemos saber se Deus nos perdoou ou não? A primeira coisa que a gente pode falar para nossa amiga ali é que ela já percebeu que o pecado faz mal. Então, uma coisa é você derramar lágrimas uma vez na vida. Outra coisa é você viver derramando as mesmas lágrimas pelas mesmas coisas. Então, não vale a pena continuar no pecado. Essa é a primeira coisa que a gente poderia falar para nossa querida amiga ali. Não vale a pena. Você já percebeu que não vale a pena aquilo que você está vivendo. Se você clamar pelo nome de Cristo, se você procurar ajuda na palavra de Deus e procurar também algumas pessoas que andam com Deus e que vão lhe ajudar a sair dessa situação, eu acho que esse é o melhor caminho, né? Aquela mulher pecadora lá, estava lá vivendo, mas de alguma maneira
ela olhou para Jesus. Ela olhou com esperança. Jesus se compadeceu dela. Todos nós, quando estamos com qualquer situação que possa ser, por mais terrível que seja, se a gente clamar pelo nome de Cristo, ele não vai ficar sem fazer nada. Em Filipenses capítulo 2, verso 13, diz que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Então, se essa amiga ouvinte que mandou essa pergunta, ela está hoje fazendo, só o fato dela fazer, realizar a pergunta, escrever a pergunta, se comunicar conosco, é sinal que atrás dessa pergunta, atrás da vida dessa pessoa, há o Espírito Santo trabalhando. Porque se o Espírito Santo deixa de trabalhar, nós deixamos de sentir. Se o Espírito Santo não nos move a perguntar, nós não perguntamos. Então a pessoa que está tentando sair de uma certa situação, que se sente pecadora, que enfrenta, quem sabe, a consequência de um pecado passado, até mesmo a consequência social desse pecado, ela pode ter certeza que ela está procurando o caminho, não é outro senão o Espírito Santo que está conduzindo ao caminho do perdão. E tem que procurar ajuda, né, Alex? Porque às vezes a gente fala aqui, né? Mas vamos supor uma pessoa que não estou falando dessa pessoa que está escrevendo, uma pessoa que seja viciada em algum tipo de substância química. Uhum. A pessoa quer sair daquela vida e às vezes ela não tem forças para sair, né? E aí ela se sente mal, se sente suja, se sente pecador. Então procure ajuda, procure. Sempre vai ter pessoas ao nosso redor, pessoas de bem, pessoas que conhecem a Deus e depois procurar a palavra de Deus. Já viveram uma experiência semelhante de pecado também e venceram. Pastor, tem um texto de Atos, capítulo 3, verso 19, que diz assim: arrependei-vos. A palavra arrependimento quer dizer reconhecer, né? Reconhecer o erro, ter tristeza pelo pecado. Mas ele fala: arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, você deve reconhecer que está errado, mas mudar de direção. Não adianta você saber que você está errado, ter tristeza e querer continuar naquela mesma vida, cometendo os mesmos erros. Ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para quê? Para serem cancelados os vossos pecados. Por isso que a pergunta falou: a certeza de salvação é certeza de perdão? Sim, porque o sacrifício de que Cristo fez por nós na cruz foi completo. Então, a salvação é completa. Agora, o perdão depende do nosso arrependimento. Se eu reconhecer o meu erro, Ele está à disposição para me perdoar. E quando Ele perdoa, né, como ter ali fala a pergunta: como saber que Deus nos perdoou? Quando Deus ele olha para o nosso coração. E se é de coração que nós estamos pedindo, sendo sinceros, em nome de Jesus, Ele vai nos perdoar. E quando Ele perdoa, Ele esquece. A Bíblia diz assim que Ele joga nos mais profundos mares, né, o nosso pecado ali. E dele jamais se lembra, né? E dele jamais se lembra. Então, arrependei-vos, reconhecer o erro, ter tristeza por aquilo que eu estou fazendo errado e mudar de vida, de direção, para ser cancelado os pecados. Agora, se eu me arrepender e não mudar, daí como que vai cancelar meus pecados? E é isso que a gente estava falando. Às vezes a pessoa não tem forças para mudar. Por isso que ela precisa de ajuda, às vezes. Sim. E tem que clamar pela ajuda, né? Nós mencionamos aqui o fato de que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E o Manuel, lá de Agrestina, no Pernambuco, perguntou assim: eu gostaria de saber se Jesus morreu 2 vezes antes da fundação do mundo e depois morreu quando estava nesse mundo. Foi isso? E aí? Jesus só morreu uma única vez. Quando Ele encarnou, esse mistério da encarnação, que o pastor falou aqui é um dos grandes mistérios, e morreu na cruz. Acontece que o planejamento ou tudo o que aconteceu, o que a Bíblia quer dizer? Não aconteceu do acaso, de última hora, como um erro de percalço, de percurso. Tudo estava planejado nos caminhos de Deus. A Bíblia diz que os caminhos de Deus para o homem são desconhecidos. Quem pode entender os caminhos de Deus? Pergunta as Escrituras. Então, esses caminhos foram revelados na hora certa. Tanto que a Bíblia fala que quando Jesus veio ao mundo, Ele veio na plenitude dos tempos. E só houve uma plenitude dos tempos. Ou seja, Jesus morreu uma única vez, isso é bíblico, pelos nossos pecados. O texto mencionado de Apocalipse 13:8, né, quando diz que Ele foi morto antes da fundação do mundo, é que quando Deus realiza o plano, Deus tem certeza de que isso vai acontecer. Exato. E como Deus não está restrito a tempo, o plano de Deus seria concretizado. De fato, antes que houvesse uma cruz no Calvário, já havia uma cruz no coração de Deus. Por quê? Porque quando Deus projetou criar o homem, Deus, que é onisciente, já sabia que Jesus teria que morrer, antes que o homem fosse criado. Então Deus, ao criar o homem, Ele condena seu filho. É por isso que ele foi morto. É o caso de Isaac.
Abraão matou Isaac ou não? Se você disser que não matou, eu discordo de você. Ele matou Isaac. Porque quando a decisão foi tomada na mente e o cutelo desceu, ele havia no seu coração matado o seu filho. A morte só não aconteceu porque na última hora o anjo segurou. Mas na mente de Abraão, seu filho já estaria morto. Olha o que diz Lucas. Ele havia tomado a decisão, ele só não havia executado, né? Aí que está uma coisa que a gente poderia, talvez, no nosso pensamento grego, fazer essa... No pensamento hebraico, é isso mesmo, no momento que decide, né? Mas, de fato, quando ele ergueu a mão ao céu para para executar aquilo que ele já havia decidido, Deus o impediu, né? Mas para Deus já estava consumado no coração dele. Lucas 11:50 diz assim: para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, e aí vem, derramado desde a fundação do mundo. Então, uma outra informação aqui. Né? Pastor, como um exemplo... Qual o texto que você leu, pastor? 11:50. Como exemplo, assim, eu vou construir uma casa. Só que para construir uma casa, o que eu faço? Eu não planejo ela, faço toda a arquitetura. Então, eu fiz a casa, planejei. Ela está pronta, mas ela não está executada ainda. É um plano, eu fiz, eu quero esse tipo de casa. E Deus planejou lá, vai acontecer assim, no momento certo, então Jesus vai, porque esse vai ser o preço. O último aqui... Então é uma figura de, podemos dizer assim, de linguagem ali, o que está no texto, né? O último aqui, Mateus 25:34, olha o que está escrito lá. Então dirá o rei, os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, nós sabemos que João, ele vê, né, a cidade santa, Jesus, ele próprio afirma, né? Ele vê a cidade santa descendo do céu, depois Jesus ter afirmado assim: eis que vou preparar-vos lugar. Então, esse lugar já estava preparado ou não? Jesus foi preparar um lugar ou ele mentiu quando foi preparar um lugar? Uma vez que aqui em Mateus a gente vê que está preparado desde a fundação do mundo. Então é uma figura de linguagem. O tempo de Deus é exato, né? O José Márcio de Lindóia, São Paulo, pergunta: Isaías 8:20 nos diz: a lei é o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, ou segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isso é perda de salvação? Nunca ver a alva? Bom, e aí, amigos? Vamos lá, quem quer responder essa? Vocês vão responder? Pode responder. Posso complementar aqui depois. Quando o texto de Isaías, ele está se referindo a provar a veracidade dos profetas, né? As escrituras. As escrituras. Aquele que fala em nome de Deus, ele tem que falar de acordo à palavra de Deus, à lei, ao testemunho. E se eles não falarem conforme a isso, é porque justamente eles não passam no teste de ser considerado um profeta verdadeiro. Essa expressão de ver a alva... eu poderia olhar aqui no comentário bíblico especificamente qual é a palavra que é usada ali no hebraico, mas não é tão importante quanto o sentido ali figurado do contexto que se refere a provar a veracidade quando um profeta ele está falando em nome de Deus. Se ele falar em nome de Deus, ele tem que ter concordância com as escrituras, e aí ele menciona a lei, porque está falando do Antigo Testamento. Mas é exatamente esse o contexto que está dizendo ali. Eu acho que o contexto aqui também complementando o que o pastor Mitchell falou, ver a alva é amanhecer, ou seja, não vai passar no crivo da noite, da parte mais escura, ou seja, não vai passar no teste, como o pastor Mitchell mencionou aqui. Ok, vamos avançando então. Ayrton Gomes, São Paulo, também tem a próxima pergunta. A palavra diz que quem crer e for batizado será salvo, né? Mas se a pessoa aceita a Cristo em seu coração e morre antes de passar pelo batismo nas águas, ela morre salva? Então a pergunta dele é, aqui ele está mencionando o texto de Marcos 16:16, né? Eu preciso crer e ser batizado para ser salvo. Eu criei, mas eu não fui batizado. E aí, eu posso ser salvo sem passar pelo batismo nas águas? Sim, o batismo, pastor, ele é um testemunho público que você ama Cristo. E você está demonstrando para todas as pessoas: eu amo Jesus, quero viver para sempre com Ele. Por isso que ele falou: quem crer e for batizado será salvo. Jesus, ele pede que a gente dê essa demonstração pública. Mas a pessoa conhece a Cristo. Ela toma a decisão: eu vou me batizar em tal data, vou me batizar semana que vem. Só que durante a semana ela morre.
mas ela morreu crendo em Cristo, ela está salva. Né? Agora, se o indivíduo sabe que precisa morrer para aquela velha vida de pecado, para os pecados serem perdoados, porque ali no livro de Atos, capítulo 2, 38, diz ali que arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para quê? Para o perdão dos pecados. Se eu sei que eu tenho que ser batizado e eu fico protelando, não quero, ele está brincando com salvação. Porque ele não quer testemunhar publicamente que ama Cristo. E se eu me envergonho de Cristo, será que eu vou ter salvação? Então, se a pessoa está consciente, ela não tem a oportunidade e morre, ela está salva. Mas se eu tenho e não quero, é uma decisão que eu estou tomando. Ok, muito bem. Já tem uma outra pergunta da Isabelle Mício. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, certo? Mas pode ter perdão até o fechamento da porta da graça? E aí, pastores? Boa pergunta. Pastor, essa é uma situação, uma questão que muitas pessoas não entendem, né? Acho que fez coisa errada ali, assim, e daí já é um pecado imperdoável. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Enquanto o Espírito Santo, por exemplo, todas as pessoas que estão ouvindo esse programa, estão ouvindo da palavra de Deus, não pecaram contra o Espírito Santo. Porque estão ouvindo a voz. Deus, de alguma forma, está usando a rádio para falar da palavra dele, para que a pessoa se arrependa e tome uma decisão lá de Cristo. A pessoa que não quer, daí não quer escutar o programa da rádio, vem um outro e fala, vamos estudar a Bíblia, vem outro, vamos na igreja, e a pessoa não, vai se esquivando sempre, não querendo, o que vai acontecer? Eu não vou falar com o fulano lá porque ele não quer saber da Bíblia. Nunca vai entrar num assunto porque ele sempre está ignorando, ele vai se afastando cada vez mais. E ele vai chegar a um ponto que ele não vai mais ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo não tem abertura para trabalhar o coração dele. Daí sim é o pecado contra o Espírito Santo. Mas enquanto nós estamos ouvindo, as pessoas estão ali, o Espírito Santo está trabalhando no coração, existe salvação. Você precisa dar os passos, se arrepender, estudar a palavra, isso, aquilo, porque não teve um pecado imperdoável. Então tem salvação. Eu vim de uma criação católica, apostólica romana, e parte da teologia que eu aprendi era a teologia do medo. Será que eu não pequei contra o Espírito Santo? E de repente, se eu pequei contra o Espírito Santo, eu não sei. Então o que o pastor Josemar deixou claro aqui é que ninguém peca contra o Espírito Santo sem saber que está pecando. Por quê? Porque o pecar contra o Espírito Santo é uma atitude de não querer mais aceitar ou não produzir mais um terreno, um solo no coração para aceitar aquilo que o Espírito Santo está querendo transmitir. Então, eu não conheço, eu não lembro de ter conhecido alguém que pecou contra o Espírito Santo, porque todas as pessoas que a gente conhece e que têm oportunidade de entender a palavra, de aceitar a palavra, de se arrepender, isso a gente envolve assim, pessoas que foram assassinos, pessoas que assaltantes, pessoas que foram pessoas degeneradas do ponto de vista moral, todas as pessoas que um dia se arrependem ou se questionam a respeito dessa pergunta é porque o Espírito Santo está ainda trabalhando no coração delas. Pastor, o exemplo Davi, adúltero, assassino. Exato. E quando vem ali o profeta e fala, você errou. O que ele fez? Ele confessou seu erro, errei, pequei contra o Senhor. Ele não ficou arrumando desculpas, porque Batseba estava lá tomando banho nua. Me seduziu, isso, a culpa é aquilo, dela. me seduziu. Não, ele não arrumou desculpa. Pequei, eu errei, confessou seu erro. Então, todo pecado, não importa qual seja o pecado, se nós reconhecermos o erro, confessarmos a Deus e não praticarmos mais, vai haver o perdão. E daí não tem como pecar contra o Espírito Santo. Ok, para fechar o nosso estudo de hoje, a última pergunta. Se somos salvos somente pela graça, qual é o valor das obras na vida cristã? Como nós podemos equilibrar o papel da graça e das obras? Antes disso, eu estou olhando aqui no dicionário hebraico, a palavra que nos perguntaram aqui, né? A palavra hebraica aqui para não lhes tem nascido a luz, se refere justamente àquela pessoa que passou uma noite de escuridão, de trevas, e não conseguiu ver a luz da aurora de nascer do novo dia, né? Justamente o sentido que aquilo que o pastor Alex estava mencionando, a gente pode dormir tranquilo e descansar e esperar um novo dia quando a gente tem o coração em paz e anda com Deus e fala a verdade. Então, quando o profeta não fala a verdade, não fala assim a lei,
conforme a lei, assim diz o Senhor, a lei é o testemunho, ele não vai poder ver a alva porque ele não vai dormir em paz. Ele vai ter, o que o texto está querendo dizer aqui no hebraico, ele vai ter uma noite longa, porque o dia não vai amanhecer para ele porque ele não está falando a verdade. Pastor, nós temos 1 minuto apenas para fechar o programa. Precisamos a oitava pergunta. Como é que nós podemos equilibrar a lei e graça? O papel das obras não tem nenhum papel e significado para a nossa salvação, porque a salvação é um presente. A única coisa que a gente precisa fazer é dizer sim. E a partir do momento que a gente diz sim e nós começamos a ter os frutos do Espírito em nossa vida, produzidos pelo Espírito Santo, essas obras acontecem de forma natural, para que outras pessoas possam conhecer que Cristo vive em nós. Pastor, é uma consequência da salvação. Porque se você conhece a Cristo e começa a viver a vida como Ele ensinou na sua palavra, você não vai conseguir ver o próximo sofrendo e não fazer nada por ele. Vai ser automático as obras. Agora, eu fazer obras para receber salvação está errado. Eu vou fazer as obras porque eu vou sentir necessidade no meu coração, porque Deus está trabalhando em meu coração. Porque nós temos um problema, nós olhamos para as pessoas com um olhar de julgamento, já julgamos as pessoas. E Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. E quando eu entrego a minha vida a Cristo e começo a fazer a vontade dEle, eu começo a olhar para as pessoas com misericórdia e o meu desejo é ajudá-las a conhecer a Cristo e o melhor para elas. Ok, muito obrigado você que nos acompanhou aqui pela Rádio Novo Tempo. Olha, sábado que vem, às 3h, vamos estar de volta com a nossa terceira lição e você pode pedir o seu guia agora pelo telefone 3281-3080. Semana que vem, vamos falar sobre santificação. E é claro que eu espero a sua presença aqui na Rádio Novo Tempo, participando desse curso interativo. Um grande abraço, Deus te abençoe e até sábado que vem. E aqui na internet a gente continua, temos ainda alguns minutinhos para nós analisarmos esse assunto da questão das obras. Então quer dizer que a obra não ajuda na salvação, mas ela evidencia quem está salvo. Agora a Bíblia também menciona que nós vamos ser julgados pelas obras, certo? Porque eu digo, eu aceito a Jesus, mas eu não sou igual a Jesus. E você olha para a vida de Cristo, o que ele fez aqui nessa terra? Ele deixou o seu poder, a glória, tudo no céu e veio aqui viver uma vida igual à nossa. E o que ele fez? Tudo para o próximo, ajudando o próximo. Em todas as situações. E ele falou para nós sermos igual a ele. Agora eu estou aqui, eu tenho um trabalho, eu recebo um salário, tenho condições, e eu vejo o meu irmão, o meu próximo, passando necessidade e não faço nada por ele, eu sou um cristão? Ou seja, não experimentou a salvação. Né? Eu estou fazendo como Jesus fez? Não. Mas é isso que ele fala. Mas a pergunta do pastor Ailton é boa. É assim, ó. Quem vai ser julgado pelas obras? Somente é julgado pelas obras quem não aceita a graça e a justiça de Cristo. Porque quem aceita a graça e a justiça de Cristo, ele vai ser julgado. Não precisa das obras, porque ele já tem o Salvador. Então, quem não aceitou isso, bom, Deus vai falar assim: você tinha esse álibi, que era Cristo Jesus, eu te dei. Você não quis, então, já que você não quis ele, agora vai você sozinho. Vão tuas obras. E aí não tem chance. E aí, o julgamento pelas obras, quando Deus fala assim, vou julgar você pela obra, você já sabe que já está morto. Por quê? Porque as obras são como um trapo de imundícia, está manchado com pecado, então é perdição mesmo. Então, quem é julgado pelas obras são todos aqueles que não quiseram aceitar a graça de Cristo. Ou seja, resumindo o estudo de hoje, tudo se baseia em Cristo. Então, a pergunta que você tem que se fazer, você que está ouvindo, assistindo agora aqui, é como é que eu tenho tratado a pessoa de Jesus? Eu tenho aceito Jesus como meu Salvador, a fé que eu professo, a minha igreja, o meu pastor, a minha comunidade, aceitam Jesus como Salvador? Porque, sinceramente, sem Jesus, nós já estamos perdidos desde já. Ok, muito obrigado a todos vocês que estiveram conectados aqui no canal nesse sábado. Lembrando que sábado que vem a gente volta às 3h com muitas novidades. E você pode nos acompanhar aí pelo nosso canal e também pela Rádio Novo Tempo 96.9 aqui FM em Florianópolis, tá bem? Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. E queríamos terminar o programa com oração. Pastor Josemar, nos despeça a oração, por gentileza. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Muitas pessoas, Pai, estão assistindo, ouviram, e eu quero pedir que o Espírito Santo ilumine a mente delas, para que elas tenham desejo de estudar mais Tua Palavra, para conhecer Teu plano, e que elas se entreguem a Ti, façam a Tua vontade, para quando Jesus voltar, todas elas façam parte do povo que vai salvar.
Se conosco também, Pai, ajuda-nos a fazermos sempre aquilo que Tu queres, para que nós também estejamos no meio dessa multidão de salvos, junto com os nossos queridos, para vivermos eternamente contigo. Continue conosco, nos abençoe nessa semana, te pedimos por Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe você. Semana que vem, 3 da tarde, nós temos um encontro aqui no nosso podcast. Grande abraço.